Olá, meus queridos seres logísticos! Sim, toda essa galera linda aí da rede de distribuidores da Hyster e Ali aqui do Brasil, que estão aí juntos, reunidos, estudando aí na Academia Brasil, Hyster e Ali. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão importante de reunião de todo o Brasil aí se juntando para estudar um pouquinho mais sobre logística e que, cara, é um prazer meu ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Principalmente a convite aí da Synergy, em nome do Rodilan, do Joaquim, da Marli. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que eles já devem ter se apresentado, já falaram um pouquinho sobre a Synergy para vocês, que a Synergy é um parceiro da Senior Sistemas na parte de tecnologias voltadas para a logística e que é muito que nós vamos falar aqui hoje. E a Senior é o nosso patrocinador no canal do YouTube e nós já trabalhamos juntos há alguns anos aí, justamente pela nossa relação com o meu foco aqui, com o meu mote, com o meu propósito, que é elevar o patamar da logística através da educação, educando os seres logísticos. E eu vou passar um pouquinho com vocês aqui, um pouco do que eu já aprendi e venho disseminando entre os seres logísticos. Hoje nós vamos falar aqui muito sobre a digitalização do ser logístico. Quando eu falo ser logístico, eu estou me referindo justamente aos profissionais que atuam aí na intralogística, na logística, transporte, armazenagem, toda essa galera que está envolvida no processo ou transporte, ou logística, ou supply chain. E que, principalmente nos dias de hoje, escalado pela questão da pandemia, precisa se digitalizar. Mas antes que a gente entre nesse conteúdo, não vou pedir o teu like, calma aí, mas vou me apresentar. Meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior pela Prolog, que é uma empresa de consultoria na área de logística que atua agora dia 10 de novembro, há mais de 22 anos de atuação como consultoria. Então provavelmente no Brasil deve ter aí 3 empresas com esse nível de atuação no mundo. E o meu legado, assim, e provavelmente é onde o pessoal aí da Synergy me conheceu, e talvez alguns de vocês já me conheçam, através do canal do Ser Logístico no YouTube. Então nós temos o Instagram, @serlogístico, vou pedir para o Thiago botar aqui as legendas, né? @serlogístico_oficial. Temos o canal do YouTube e tem o nosso Telegram também, que lá no Telegram, para vocês terem uma ideia, temos mais de 8.300 seres logísticos que nos seguem. No canal do YouTube, nos consolidamos como o maior canal do mundo versando sobre logística, transporte e supply chain, ou seja, mesmo pesquisamos em alemão, italiano, espanhol, inglês, francês. Cara, não pesquisamos em mandarim por não saber como, mas dos principais idiomas, realmente o segundo canal é menos da metade assim, do nosso, é um canal que já fala em inglês. Então nós aqui em português estamos conseguindo criar um conteúdo de relevância e tem bastante conteúdo lá, onde eu falo muito sobre o aspecto de digitalizar o ser logístico. E nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar muito sobre a questão do WMS, vamos falar sobre as interfaces disso e o que isso tem a ver aí com vocês aí atuando com equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais, que é uma operação fundamental dentro do armazém, mas o que a gente está vendo é que essa função, que um dia era um commodity ali, eventualmente está sendo assim necessário hoje em dia, pelo crescimento do negócio, pela dinâmica, pela movimentação de mercado, digitalizar todos esses processos. Então, cara, pensa bem, na atualidade, eu digo assim, com bastante tempo já no canal, e talvez até por isso o pessoal da Synergy achou importante eu passar esse recado para vocês, a relevância da digitalização pelo simples motivo que, cara, para uma operação logística que hoje está cada vez com pedidos menores, ou seja, os pedidos estão vindo com menores quantidades, mais fracionados e com menor apanha. Então, lá atrás existiam pedidos, sei lá, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, pedidos grandes, cargas completas,
todo mundo tinha bastante estoque na cadeia de suprimento. O que a gente está vendo hoje? Que todo mundo está trabalhando com estoques menores, reduzindo os níveis de estoques e normalmente trabalhando com o estoque do canal anterior. Ou seja, se a gente tem aqui uma cadeia de suprimentos, sei lá, que indústria, ó, vou botar indústria, botar aqui, ó, o fornecedor desta indústria, certo? Aí a indústria que vai mandar aqui para um centro de distribuição, que vai mandar aqui para um distribuidor, vamos botar um exemplo, uma cadeia mais longa, um distribuidor que depois vai mandar aqui para os varejos, né? E aí o varejo vai mandar para o cliente final que está aqui, certo? Então, quando a gente está falando em digitalizar a cadeia, se eu estou aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o distribuidor ou o varejista quer trabalhar, ainda tem uma cultura de ter um pouco mais de estoque pela questão da disponibilidade, mas o que o varejista vem fazendo? Vem centralizando seus estoques para botar redes, né? Várias lojas com estoque centralizado, ou seja, vai tirando os estoques das pontas e vai passando para o estoque para um centro de distribuição, uma operação centralizada, um centro de distribuição centralizado de varejo. O que está fazendo isso? Empurrando o estoque para trás da cadeia. Aí, esse estoque aqui, o cara vai procurar trabalhar com o estoque do distribuidor ou o estoque da indústria. A indústria também vai querer ter poucos estoques e vai querer contar com o estoque aqui do fornecedor. Então, existe uma tendência de empurrar o estoque para trás nas cadeias. E aí, cada vez mais, com estoques menores, o que eu preciso ter? Controle. Eu começo a ter necessidade que o atravessamento aqui, ó, aonde aqui vem produto e volta informação, seja cada vez em menor tempo. Eu preciso encurtar os prazos aqui, tornar isso com maior velocidade. Por exemplo, na consultoria, a gente aplica para esse tipo de modelo aqui muito o Lean, para eliminar movimentos e etapas do processo e baixar estoques, porque estoque é considerado uma das maiores perdas do processo logístico, sem dúvida nenhuma. Então, tá aqui uma cadeia estendida, uma cadeia tradicional aí, que a gente chama de cadeia tradicional porque ela envolve vários atores, né? Fornecedor, indústria, distribuidores, varejistas, até chegar no consumidor final. E o que também está acontecendo é que agora, com esse negócio do e-commerce, eu estou tentando pular etapas aqui. Talvez da indústria eu esteja atacando diretamente aqui o consumidor através do e-commerce. Ou mesmo aqui da loja, do varejista para o consumidor também com e-commerce, através de um iFood da vida, sei lá. Percebam como a gente está digitalizado. E isso não é o ser logístico, é nós. É só a gente observar os nossos hábitos. Hoje a gente está acostumado aí a trabalhar direto, né, com o celular. Pô, o celular hoje é um escritório. Tu tem um computador ali, tu checa teus e-mails, manda as mensagens, verifica teus saldos bancários, tu pega avião com ele, tu compra passagem, compra hotel, tu chama Uber, tu faz tudo através do meio digital. Então, o que está na complexidade de uma cadeia de suprimentos, a relevância de informações mais rápidas e principalmente para tomada de decisão. E na tomada de decisão está vindo uma coisa que vai mudar a forma que a gente trabalha hoje, que é a inteligência artificial. Inclusive, eu digo para vocês com tranquilidade que a inteligência artificial é um dos fatores que vai estar mudando totalmente o nosso estilo de vida. E nas cadeias de suprimento já existem empresas provendo soluções para tomada de decisão, aonde eu devo botar o meu estoque. Então, tem uma ferramenta com inteligência artificial, com vários inputs de informações, não somente aqui do consumo, mas também de correlacionados, temperatura, chuva, trânsito. Isso muda o nosso hábito de consumo? Sim. Então, esses dados, uma inteligência artificial que saiba usar isso, ela começa a tomar decisões. Não necessariamente tomar decisões aqui, deixa eu até reformular isso.
Ele começa a te sugerir tomadas de decisões e, obviamente, a gente, ser humano, é que vai tomar essa decisão. Só que a inteligência artificial vai nos dar a informação cada vez mais rápida. E talvez vocês aí estejam se perguntando, muito legal, Michi, pô, é verdade tudo isso que tu falou, eu concordo, né? É fato isso, cara. Mas o que isso tem a ver comigo? Porque isso está mudando também as demandas nos equipamentos de movimentação de armazenagem de material, a digitalização do seu logístico. Então, é importante que vocês percebam que hoje, dentro do armazém, também não tem mais muito espaço para a gente ter, por exemplo, o supervisor mandando os caras trabalhar no grito. Cada vez mais eles vão precisar estar digitalizados. Como? O próprio operador recebendo convocações ativas através da inteligência do WMS num coletor de dados que ele está na mão dele. E com isso ele sabe o que fazer, sabe para onde ir, sem perder tempo pegando papel ou perguntando onde é que está o produto e assim por diante. Mas nós vamos falar cada vez mais sobre isso ao longo do nosso encontro aqui. Vamos ver como é que funciona esse negócio de WMS entrando assim nas cadeias de suprimento. E quando eu estou falando de digitalizar o seu logístico, eu estou falando basicamente ou até minimamente, vou botar aqui, ó, sinergia. Porque aí o que nós vamos ter, olha só, talvez vocês estejam acostumados com um sistema de gestão tipo um ERP, né? O ERP talvez é uma terminologia mais comum para todos, que é o sistema transacional de uma empresa, Enterprise Resourcing Planning, né? ERP, tá? Sistema de gestão transacional dentro da empresa. O que está acontecendo? As empresas têm aqui, a Senior tem um ERP, existe a TOTUS, existe outros caras por aí com sistemas de gestão e ERPs, tá? A SAP internacional e tal. E esses caras, eles transacionalmente, ou seja, folha de pagamento, quantos a receber, quantos a pagar, essas questões bem básicas assim de transação dentro da empresa, de faturamento, estoque, etc. Esses caras estão evoluindo aí há 20 anos, né, na eficiência desses sistemas transacionais e que estão chegando a um ponto, cara, que não tem muito mais que evoluir aqui, né? Claro, sempre vai ter para evoluir. Por exemplo, agora os ERPs estão indo para a nuvem, ou seja, tu não precisa ter uma estrutura de mainframe, de computadores, tu contrata todo o sistema na nuvem e tu paga pelo uso do sistema e ele fica totalmente web, né? Totalmente web. Então está evoluindo. Mas também está evoluindo para, por exemplo, fazer a contabilização mais rápida. Eu tenho a contabilização diária, semanal, mensal, que o meu fechamento seja mais rápido e eles vêm trabalhando ainda bastante sobre isso. Mas eles também estão trabalhando agora, gravitando no entorno, né, do ERP. Por exemplo, cara, no aspecto logístico, que é o nosso foco aqui, a gente vai ter aqui um WMS, a gente vai ter aqui um ER Management System, a gente pode ter aqui um sistema de agendamento, a gente pode ter aqui um sistema de TMS na parte de transporte, a gente pode ter aqui um roteirizador, a gente pode ter aqui um sistema de monitoramento de cargas, a gente pode ter aqui, cara, N outros sistemas. E aí, vejam só, talvez aqui o meu ERP seja a marca XYZ, tanto faz, e eu posso ter aqui outras ferramentas especialistas que eu vou anexando. Obviamente, a Senior Sistemas, que casualmente é patrocinador do nosso canal, ela acredita, assim, da forma que a gente põe a tecnologia como relevante para dentro do mercado, como um diferencial. Então, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou integrar com o meu ERP um WMS. E percebam que a setinha é dos dois lados. Por quê? Porque o meu ERP, ele é
o cara que manda. Isso aqui, o WMS, vai ser um sistema escravo ao IRP. Mas como assim escravo, Menchique? Claro, porque quem é que faz a emite nota fiscal? O ERP. Quem é que sabe quanto eu tenho de estoque? O ERP. Então, o que o WMS vai fazer então, Menchique? Que porra é essa? Como assim? O que o WMS vai fazer? Ah, mas o WMS vai me dizer, olha só, eu tenho aqui, ó, vamos pegar uma outra cor aqui, vamos ver aqui, vamos pegar o roxo não, preto, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja o nosso armazém, tá? Percebam que eu não sou muito bom desenhista, né? Mas o quadro aqui, cara, eu acho que fica legal porque ele fica didático. O que é esse vermelho aqui, ó, tá? O vermelho é chamado de stage, que é uma área de transição dentro do armazém. E eu tenho aqui dentro do armazém os nossos famosos porta-pallets, certo? Tá aqui porta-pallets. Tá aqui porta-pallets. Tá aqui porta-pallets. Tá aqui porta-pallets. E o que nós temos aqui? No meio, a nossa rua. Ó, área de passagem aqui, né? Área de trânsito, área de movimentação. Aqui também são ruas. E aí, largura da rua, que adequa aí ao sistema de movimentação. No caso aqui, pode ser uma empilhadeira de vertical ou pode ser uma transpalheteira. Depende da forma que a gente for configurando. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? Fiquem aí conosco. Então, por que eu desenhei isso? Porque o sistema do ERP, ele sabe, cara, eu tenho em estoque 1000 sacos de arroz. Mas o ERP não sabe aonde é que está esse arroz. E esse meu armazém aqui, que tem o seu caminhãozinho estacionado aqui na porta, ele não sabe onde é que está esses 1000 sacos. Aí o WMS vai dizer o seguinte, porque ele tem um sistema de endereçamento, ele vai dizer, olha, eu tenho arroz aqui, tem arroz aqui, tem arroz aqui, tem arroz aqui, aqui, sei lá. Tem um monte de endereços lá. E aí o que o WMS vai dizer? Ah, eu tenho que fazer o FEFO, eu tenho que pegar o primeiro que expira, é o primeiro que first expired, first out, né? Que não é a mesma coisa que FIFO. Então, principalmente se a gente estiver aqui num distribuidor, eu vou usar um FEFO, primeiro a expirar, ele vai dizer, olha, o primeiro pallet aqui a expirar é este aqui. Então é esse aqui que a gente tem que separar. Então eu vou lá pegar um coletor de dados, como esse aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é um dos coletores, inclusive eu tenho vídeo no canal sobre coletor de dados, que é o C6000 aqui, inclusive a gente comercializa esse produto. Que é um coletor bem simples, assim, para qualquer situação tu pode aplicar ele, né? E esse coletor aqui, o operador que está na empilhadeira da Yali, da Hyster lá, uma empilhadeira provavelmente que vai a uns 11 metros de altura, um porta-pallet aqui, um armazém com pé direito de 15 metros, né? Ele vai vir aqui e tem que buscar esse pallet lá no 18º andar. Então, ele vai vir com o sistema que vai dizer, vá na rua A, B, ó, aqui estão o nome das ruas, ó. Vou botar aqui, ó. Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, tá? Vá na rua C, pallet tal, andar tal, e vai ter um código de um código de barra lá, linear mesmo. Ele vai bipar neste endereço, o sistema vai dizer tu tá no endereço certo, pode bipar no produto, bipa no produto, é uma opcionalidade, inclusive dependendo da evolução do processo, eu posso inclusive não bipar no produto para diminuir atividades, né? Porque se eu bipei no endereço, eu estou no produto, porque agora eu não estou mais buscando arroz, eu estou buscando, pegue o produto que está no endereço tal. Cheguei lá no endereço, bipei, ó, bipei o produto, bipei o código de barra do endereço, bipei o código do produto, o sistema me disse, é esse mesmo, pego ele e aí o sistema diz, agora leva para doca Y, tá? Então vamos, por exemplo, aqui, ó, doca X, doca Y, doca Z. Então o que vai acontecer? A minha empilhadeira Hyster vai trazer o produto e vai largar o pallet de arroz lá na doca
pré-determinada, e com isso o operador 100% digitalizado através de um coletor de dados. Isso tudo é feito pelo sistema de gestão do armazém, WMS, Warehouse Management System, sistema de gestão de armazéns. E esse sistema aqui ele é inteligente porque ele tem convocação ativa, ou seja, ele sempre vai estar buscando convocar os operadores para que eles fiquem trabalhando. E com isso a gente tende a ganhar produtividade. Porque uma operação normal, o operador sem a tecnologia, o operador tem muitas perdas. Tem que procurar onde é que está o produto, tem que localizar o produto, tem que vir aqui na casinha administrativa, que eu nem desenho, porque eu não gosto muito das casinhas administrativas aqui, né? Ele tem que vir ali pegar uma folha de separação, sair procurando produto, tem várias perdas associadas a isso que eu elimino tudo digitalizando o seu logístico com uma tecnologia como um WMS. Então assim, eu criei o laço, por quê? Porque o ERP mandou para o WMS, separa o fardo de arroz. O WMS vai lá, separa e o WMS diz, olha, eu já separei o fardo de arroz, pode emitir a nota fiscal. Então tem uma integração aqui, tá? Uma interface entre o teu ERP com as tecnologias aqui. Hoje em dia, via API, já facilitou muito o processo de integração aí entre as tecnologias aí. Então, hoje em dia fica muito mais simples esse tipo de integração. Mas seria só com o WMS? Não, eu digo assim, basicamente o TMS e o WMS são os principais, tá? Vamos colorir aqui para vocês enxergarem eles como os principais mesmos, tá? Tá aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui gerencia meu armazém e esse aqui gerencia a minha conta de transporte, que representa normalmente 2/3 do custo logístico de qualquer indústria, tá? Ah, mas eu poderia ter um sistema de gestão de pátio, Yard Management System. Localizar meu veículo. Hoje mesmo eu estive em reunião aqui com uma empresa do Nordeste, vocês vão saber que empresa é uma empresa que fica localizada em Sobral, não vou dizer o nome, e com eles lá, os caras movimentam lá 100 e poucos veículos por dia no site. Cara, aonde é que está o veículo? Aonde ele pode ter acesso? Aonde ele não pode? Como é que ele se localiza dentro da empresa? São 30 depósitos de matéria-prima. Como é que eu vou me achar? Precisa botar botar um Yard Management System, um sistema de gestão de pátio. Portaria, né? Não, mas espera um pouquinho. Eu preciso agendar essa confusão aí, né? Eu preciso criar uma agenda para o veículo saber aonde que ele tem que horário que ele tem que estacionar lá. E pelo outro lado, eu como ser logístico que estou aqui no meu almoxarifado, eu quero saber o seguinte, cara, que horas que esse caminhão vai estar aqui, porque eu preciso planejar os meus recursos para que possa descarregar esse veículo quando ele chegar e não gerar filas, não gerar esperas dentro da minha operação. Também um fator importante assim na questão de gestão, principalmente de gestão digitalizada. E esse tipo de ferramenta aqui de agendamento, cara, a transportadora já vai estar entrando num portal totalmente na nuvem para dizer, olha, dia tal, hora tal, eu quero fazer entrega. Daí ele vai ver se eu tenho disponibilidade de doca nesse dia, nesse horário. E ele vai ver quando que eu tenho disponibilidade para fazer o agendamento. E assim a gente alia todos os benefícios. Então, o transportador sabe que dia e que hora que ele tem como te entregar aqui, sem ter medo de ficar em grandes filas de espera, que vocês sabem, principalmente no varejo, isso é, assim, normalmente um medo que todo mundo tem e aumentando, inclusive, os custos de transporte justamente pela dificuldade de entrega em função das filas de espera. Muito bem. Falamos aqui do WMS, falamos do YMS, sistemas de agendamento. O TMS, para que serve? O TMS, cara,
É o seguinte, porra, eu tenho aqui 5.000 conhecimentos por mês. Como é que eu vou saber quanto eu tenho que pagar exatamente para o transportador? Como é que eu vou conferir 5.000 conhecimentos à mão? Ah, vou fazer uma amostragem. Sim, mas e aí, cara, daqui a pouco tu pega 2 conhecimentos e tem 20 errado e tu não vê. Então o TMS, eles têm como essência controlar toda a pagadoria dos fretes. Então, o contas a pagar é feito por aqui, mas como é que eu vou saber exatamente quanto eu tenho que pagar e se a tabela está sendo cumprida? Então, o TMS pode gerenciar transportadores. O que a gente está vendo? Todo mundo está ouvindo falar sobre isso. Pô, eu preciso cada vez mais ter entregas mais rápidas, eu preciso ter mais velocidade. Estão falando hoje em prazo de entrega em horas em São Paulo, né? Principalmente na parte ali do e-commerce. Pô, como é que a gente vai fazer? Eu preciso então ter muito mais transportadores cadastrados no meu sistema e pegar os mais rápidos por região e também poder escolher baseado no que vai custar mais barato aquela entrega. Então, o TMS ele tem esse tipo de funcionalidade para saber qual o transportador mais econômico, com melhor prazo para aquela entrega em tal região no Brasil inteiro. Então dá flexibilidade para o gestor de transporte conseguir cadastrar milhares, entre aspas, de transportadores e o sistema fazer a gestão. Lá atrás, quando eu tinha que fazer esse troço, quando eu trabalhava na indústria em outra vida, cara, era tudo, eu escolhia meia dúzia de transportador no máximo, porque era muito difícil de gerenciar essa galera toda. O TMS, o sistema, me permitiu ir atendendo a infinito em número de transportadores. Sistema de roteirização fundamental para quem trabalha com e-commerce, fazer roteirizações por CEP, e eu tenho que estar aí, rodei a roteirização, e eu tenho que daí começar a preparar os carregamentos de acordo com as rotas de entrega, por causa do carregamento do veículo. Então eu tenho todos os pedidos no ERP, eu tenho que roteirizá-los e largar para se fazer a separação na ordem contrária às entregas, né? Porque eu preciso organizar. Se o arroz aqui for o primeiro a ser entregue, tem que ser o último a ser carregado no caminhão, né? Uma questão mais óbvia, mas para vocês verem como a velocidade de processamento do roteirizador tem que ser muito forte, para que ele pegue os pedidos do dia, corta ali 8 horas da noite, sei lá, roteiriza, larga para o turno da noite, começar a fazer a separação de produtos dentro do armazém, 7 horas da manhã começa o primeiro caminhão saindo do meu depósito já roteirizado, já carregado, organizado de acordo com a melhor rota de entrega possível, sendo que, cara, tá muito em moda esse negócio de ESG, Environmental, Social e Government, ou seja, tem que ser socialmente e ambientalmente a empresa, né, vinculada na Bolsa de Valores, então os acionistas estão querendo saber se não tem passivos ali sociais, governamentais ou ambientais. Então, por exemplo, se eu ponho um roteirizador, não somente eu estou digitalizando minha operação, não somente eu estou eventualmente diminuindo o meu custo, porque eu estou fazendo o veículo rodar menos, né, ou ter menos veículos rodando, mas também eu também estou sendo ambientalmente correto, porque eu vou fazer menos o veículo andar e, portanto, vai gerar menos carbono e assim sucessivamente. Só tem vantagens, né? E tudo integrado aí através do teu ERP. Depois monitoramento, e esse monitoramento pode ser inclusive da empilhadeira, né? Vocês sabem disso, né? Uma das questões que, por exemplo, eu na consultoria aplico muito é como é que é o mapa de calor no meu depósito, onde é que essa empilhadeira anda, será que eu não consigo parametrizar melhor isso, por exemplo, né? Eu sei que talvez muitos aqui não vão gostar do que eu vou dizer, porque o que acontece? Normalmente no depósito a empilhadeira vertical é um grande gargalo, porque é um equipamento mais caro, né? E aí o que vocês fazem? Cara, para vocês vender mais equipamento é legal. No meu caso, eu sou contratado para normalmente otimizar o recurso. Então eu aplico aqui o seguinte, olha, eu vou setorizar, eu vou deixar a rua C e a rua D com um equipamento, e vou deixar a rua A e a rua B com outro equipamento. Então o equipamento que vai estar aqui, nesta zona, que cor eu vou botar ali, ó, eu vou dividir o armazém aqui, teoricamente ao meio, e eu crio 2 zonas, né? Ó, uma zona 1 e a zona 2.
E aí eu vou dizer o seguinte, a empilhadeira vertical, ela só fica nessa zona 1, ela nunca vem para cá. E a empilhadeira 2 também só fica nessas duas ruas. E com isso eu evito que tenha cruzamentos, né? Que aconteçam uns cruzamentos que gera muito a empilhadeira caminhando para tudo que é lado, vazia. Então é assim que a gente, por exemplo, otimiza o processo. E essa parametrização eu me permite fazer através de um WMS. E normalmente os implementadores até não fazem esse tipo de parametrização porque dá muito trabalho. Mas aí é uma das coisas que é uma melhoria que pode acontecer com o tempo, com a melhoria contínua rodando o PDCA na operação. Então, com isso, eu espero ter mostrado a relevância da digitalização dentro do processo logístico que, cara, vou dizer para vocês, assim, ó, eu sou dinossauro na área, eu trabalho aqui desde na logística desde os meus 14 anos, em consultoria há mais de 20 anos, e eu tenho acesso a muitas empresas, já tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, conheço muitos armazéns na China, na Europa, na Austrália, no México, nos Estados Unidos, conheço como é que os caras trabalham em vários lugares do mundo, e sei, cara, a relevância e a importância que a logística sempre teve. Entretanto, hoje em dia, não tem, está na boca de todas as empresas a questão do seu supply chain. Como melhorar a eficiência do supply chain, como evitar as rupturas no supply chain, como reduzir custo no supply chain, como diminuir a velocidade do meu supply chain. Então, nunca vi a logística tão valorizada. Na minha carreira, eu nunca vi a logística tão valorizada. Então, estamos falando de nós aqui, cara. Está se vendendo bastante equipamento, bastante tecnologia, está se vendendo bastante sistemas de verticalização. Então, as empresas perceberam com o advento ali da Covid que elas têm que diminuir a sua dependência da mão de obra. E isso é uma questão importantíssima nesse processo de digitalização. Porque acontece o seguinte, existem duas características muito importantes. Primeiro, atividades de repetição. E vocês aí da IALI sabem disso que eu estou falando agora. É uma atividade que não agrega valor. E o que acontece? Por exemplo, na logística, uma dessas atividades é o próprio operador da empilhadeira. Vamos falar só entre nós aqui. Porque o que a gente está vendo agora entrando robôs, drones muito fortes aqui, eliminando a necessidade do operador. Então, por quê? Porque ele não agrega valor. Então, esse tipo de dronezinho aqui, de robô, de empilhadeira vertical, que atua sem um operador, com inteligência embarcada, inteligência artificial, um monte de sensores, esse tipo de equipamento, ele não para ir no banheiro, não fica com dor de barriga, não pega Covid, trabalha 24/7. E quando a bateria está baixa, vou procurar um ponto por abastecimento de energia, por indução, se encosta ali na parede e carrega a bateria. Quando está pronto, ele volta como se fosse realmente um drone. E isso é a digitalização que nós estamos vendo, assim, o mercado aceitando muito isso, o leitor aqui dizendo que entrou em suspensão, porque realmente não podemos ter dependência da mão de obra, que eu vou trabalhar um pouquinho mais agora quando a gente entrar na parte do armazém propriamente dito. E tem um outro lado da mão de obra, que é o da inovação, que é onde está sendo muito valorizado. Então o que está acontecendo? O desemprego está acontecendo na mão de obra de repetição, e está sendo valorizada a mão de obra de inovação. Por exemplo, você, quando vai visitar um cliente, se você ajudar ele a melhorar a operação dele com um WMS, indicando aí a Synergy e assim por diante, tu estás agregando valor na operação e não simplesmente tirando um pedido. Então, neste processo de agregação de valor, o cliente vai te valorizar mais, vai te sentir mais parceiro, mais aliado no processo de tomada de decisão deles. E aí é uma tendência muito forte de você ajudar ele a reduzir custos através das soluções que a Hyster e a Alitas têm para vender, né, para entregar soluções. Certamente, eu até não conheço tanto ainda, quero até conhecer muito mais aí vocês, mas sei que as empresas estão buscando dentro do seu ecossistema mais e mais soluções, né? Agregando outras pequenas funcionalidades, principalmente tecnológicas, para agregar valor, porque, cara,
Todo mundo percebe isso, e eu como analista de mercado, tem uma tendência muito grande ali, né, do equipamento empilhadeira se tornar um commodity. E a gente precisa inovar nesse processo com novas tecnologias e soluções para agregar valor no teu cliente. Muito bem. Entenderam aqui essa parte da digitalização? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo assim dentro de um WMS. Cara, por que eu vou investir num WMS? Por que eu vou investir, em vez de comprar aí uma empilhadeira, eu vou investir num WMS, né? Comprar um caminhão, por que eu não aumento meu estoque? Por que eu vou meter tecnologia? É muito simples, cara, porque com o WMS tu tem ganhos na operação. E eu vou mostrar, por exemplo, aonde você tem ganho. E um desses ganhos é, sim, produtividade e controle. Para quem? Ó, eu estou dizendo que tem ganho de produtividade e ganhos de controle. São os dois principais KPIs, indicadores de performance que qualquer armazém precisaria ter. Por exemplo, na empilhadeira a gente consolida assim, e eu faço esse trabalho muito forte no canal do YouTube para, obviamente, garantir que os seres logísticos tenham conhecimento, elevar o patamar dos seres logísticos através da educação. Então eles têm que perceber o seguinte, cara, uma atividade de armazenamento, este equipamento que tu está usando, ele vai permitir armazenar quantos pallets hora homem? 50, 60 pallets hora homem? 40 pallets hora homem? Como é que está alocado isso? Como é que tu está fazendo o armazenamento? Está fazendo o armazenamento em uma etapa ou duas etapas? Será que uma ou outra vai criar uma vantagem? Vou ter que tirar esse moletom aqui que já deu um calorzão aqui. Só um minuto. Por onde começa, né, um processo do armazém? Começa ali pelo recebimento. Recebimento. Então, vamos lá no nosso desenho aqui. Está aqui o nosso armazém. Certo? Nós estamos ali com nossa área de stage do recebimento. Nesse caso aqui vai ser de recebimento. Certo? Aqui o nosso stage. Está aqui o nosso caminhãozinho. A área de stage, sempre ela tem que equivaler mais ou menos o tamanho do tipo de veículo. Se é uma carreta, eu vou deixar um stage aqui de tamanho de carreta. Né? O tamanho da carreta é o perfil do veículo que opera dentro desse armazém. Aí, vamos fazer o recebimento. Muito bem. Quando eu estou... o recebimento tradicional, e eu entendo que o recebimento é uma das atividades mais importantes dentro de um armazém, porque ele vai te garantir o controle, a acurácia do teu armazém. O que é a acurácia? É garantir que o estoque físico está batendo com o meu estoque contábil, o meu estoque dentro do sistema, o que é um fator muito importante em qualquer operação. Por isso, justamente, a relevância. Porque, imagina, se não adianta nada se não tiver o estoque físico e contábil batendo, até porque isso é passível a penalidades fiscais, né? Se você, por algum motivo, receber uma fiscalização e não estiver com os estoques batendo, né? E agora, com o advento do bloco K, que é um outro tópico aqui grande que a gente pode entrar, que o governo está fiscalizando as empresas pelas movimentações, né, e não pelos seus saldos. Então, elas podem pegar os erros todos, às vezes, de problema de controle de estoque, tu pode gerar um problema fiscal também, tá? Bom, mas o que vai acontecer? No meu recebimento, se eu estiver usando um WMS, eu vou ter um coletor de dados. Neste coletor de dados, eu vou poder, através do coletor, receber a lista de produtos que eu tenho que conferir nesse recebimento aqui. E eu gosto de usar o exemplo do pallet de arroz, né? Então, dali o pallet de arroz, o que eu vou fazer? O operador vai receber uma convocação de conferir o produto lá. Então aí eu estou tirando a dependência da mão de obra. Lembra que a gente falou algumas vezes isso anteriormente? Por que eu estou tirando a dependência da mão de obra? Porque o operador agora, ou o empresário, ou o dono da empresa, ou o diretor, ele está dizendo o seguinte, olha, como eu tenho um coletor aqui, não basta tu me dizer que está certo. Não basta, tu vai ter que ir lá e
conferir, porque o conferente ele tem uma tendência com o tempo a olhar de 1 quilômetro de distância pela repetição, ele olha aquele pallet e ele já diz, não, tem 20 peças ali e tá certo. Mas não é isso que a gente quer que ele realmente confira, porque aqui vai ser, aqui eu começo a qualidade dentro do meu armazém, a qualidade de controle da acurácia dos meus estoques. Então chegou um pallet de arroz ali, eu vou lá, bipo no código de barra do produto e vou lá e conto. Ah, tem 22 sacos de arroz. E vou digitar aqui 22 e vou dar Enter. Aí o sistema vai dizer, opa, não bate. Porque percebam que ele não está com a nota fiscal, ele não sabe quanto é que deveria ser o valor aqui. Ele só sabe o valor que ele contou. E ele contou e botou 22 e deu errado. E o sistema, pé, tá errado, conta de novo. Aí ele vai lá e conta de novo, ah não, tem 25 sacos de arroz. Bota aqui 25, entra, passou, beleza. Aí o sistema pergunta, ah, mas qual é a validade do saco? Qual é o lote dele? E eu começo daí, aqui no recebimento, ter também controle de vida útil, do FEFO, do FIFO. Eu também amplio o meu controle com precisão na hora do recebimento. E aí ele vai e captura essa informação imediatamente aqui. Terminou de conferir, ele dá ok e deixa entrar. Mas eu não vou tratar só as questões certas aqui, eu também vou tratar as não conformidades. Então todas as não conformidades que eventualmente acontecerem, por exemplo, veio faltando, veio sobrando, eu vou tratar essas não conformidades aqui, evitando que o erro entre. Por isso se chama Pokaioke. Ó. Então aqui eu estou botando uma conferência cega no recebimento, que é um Pokaioke, que é a metodologia do centro de produção, né? Pokaioke, tá? Ou seja, não deixa o erro passar, não deixa o erro evoluir através da conferência cega. Fechou? Então, aí eu fiz a conferência de todos os produtos que tinham aqui, terminei de conferir, fechei a conferência, beleza, liberou para armazenamento. Ou seja, o put away, que é pegar o produto e levar agora aqui para os meus porta-pallets. E aí, ó, fiz o recebimento, agora vou lá para o armazenamento. Todas as atividades dentro de um armazém, tá aqui, né? Ó, recebimento, armazenamento. No armazenamento, aí vocês vão adorar o que eu vou falar agora. Qual é o melhor armazenamento que eu entendo que é o mais ideal? Primeiro é o seguinte, vou dizer uma coisa pra vocês, e vocês não querem que vocês riam, mas é verdade. Cara, empilhadeira é para empilhar. Eu ensino isso, galera. Acredite se quiser. Por que acontece? Muitas vezes usam a empilhadeira vertical, que eu falei lá antes, que é um equipamento nobre, que é caro, que a gente tem que minimizar o uso dele dentro do armazém e acaba que ficam usando ele para, inclusive, pegar o produto aqui e armazená-lo. O que acontece? Para armazéns pequenos, e aí eu digo assim, armazéns aí no máximo em 5.000 metros quadrados, eu faço em uma atividade só. A empilhadeira vertical pega aqui e guarda o produto. Beleza. Mas quando eu pego armazéns de 50.000 metros quadrados, como eu peguei um caso aqui ontem, armazém de 50.000 metros quadrados, armazém de 200.000 metros quadrados. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou botar, ó, a minha palheteira, uma transpalheteira, isso é muito importante. Eu sou totalmente contra as palheteiras, galera. Palheteira é um negócio imoral, é insalubre. Vocês pegam um garoto lá de 50 quilos, 60 quilos, eu já fui um garoto desses de 40, 50 quilos, para puxar um pallet de 800 quilos, cara. E aí reclama que o cara vai muito devagar, sem falar da fadiga que ele vai ter ao longo do dia. A fadiga é um negócio fantástico, que a gente não sabe mensurar. A operação aqui vai dar 40 pallets hora homem. Ah, beleza, mas isso no primeiro de manhã, e como é que vai ficar de tardezinha? Depois de 8 horas de trabalho, na hora extra, no sábado. Isso cria, sem dúvida nenhuma, uma fadiga no operador que é difícil mensurar. Então,
eu vou sugerir aqui para um armazenamento em 2 etapas, um equipamento elétrico, uma transpaleteira, pode ser pallet simples ou pallet duplo, que vai pegar o pallet e vai transportar este pallet até o lugar aonde ele vai ser armazenado. Vamos supor, eu vou pegar um lugar distante propositalmente, né? Que eu vou armazenar o meu pallet de arroz, que está aqui, e eu vou trazer ele para cá. Então, tem 2 alternativas também nessa parte da armazenagem em 2 etapas. A primeira é, cara, eu posso criar um stage, vou botar na cor do stage aqui, ó, um stage aqui na cabeceira do porta-pallets, para botar o pallet aqui, tá? Com a transpaleteira elétrica, que vai ficar aqui aguardando uma segunda etapa, ou seja, vai gerar uma segunda atividade no coletor de dados, para a empilhadeira vertical, que é outro equipamento. Vamos botar agora na cor, que cor eu vou usar? Vamos usar verde, eu usei já, vamos usar o roxo. Aí a empilhadeira vertical, ó, vamos botar ela aqui, ó, essa aqui é a vertical, ela vai vir uma segunda vez, segundo toque no produto, vai pegar aqui, vai vir para cá e vai verticalizá-lo. E eu vou fazer isso para economizar este equipamento. Armazenagem em 2 etapas. Por que eu preciso armazenar? Porque esse equipamento é caro. Então eu preciso que ele seja o mais otimizado possível dentro da operação do meu armazém. Muito bem. Me deram 50 minutos para trabalhar aqui com vocês, então eu já estou estourando o horário. Vamos lá. Armazenei. Aí, cara, eu vou ter o picking. Cara, o picking, olha só, isso é importante, olha essa informação aqui, o picking, ele normalmente representa 55% dos recursos humanos do armazém. Então todos os projetos do armazém, Chique, faz um projeto aqui, Greenfield, desta operação aqui para mim, no Chile. Beleza, vamos lá, vamos planejar esse negócio, eu vou simular esse negócio todo, vocês vão ver que eu vou centrar, a minha preocupação maior vai ser com quem? Com o picking, porque eu tenho que subordinar todas as outras atividades ao picking, porque o picking é a atividade que vai cadenciar o meu armazém. O picking é quem vai entregar faturamento no final do dia, e se não for ele, tem algo errado, porque é ele que deveria estar cadenciando o armazém, ou seja, todas as outras atividades de recebimento, armazenagem, ressuprimento e expedição estão subordinados ao picking, aplicando a teoria das restrições, que é base dos meus estudos lá da época que eu fiz mestrado, 1 milhão de anos atrás, tá? Muito bem. Então é sabido que 55% dos meus recursos humanos estão voltados ao picking. Então eu vou pensar qual estratégia eu vou aplicar aqui no picking. Cara, existem dezenas de estratégias diferentes. No Brasil, a gente está acostumado, por falta de tecnologia, a usar uma só, que é a atividade da separação discreta. Um homem, um pedido, e era isso. Eu, separador, faço manualmente todo o meu pedido, portanto eu caminho por todo o meu armazém. E eu entendo que isso é muitas vezes caro. Eu poderia fazer uma estratégia de separação por zona, eu poderia fazer uma estratégia de separação por lote, eu poderia fazer uma estratégia combinando zona e lote, que é uma terceira, eu poderia usar uma onda de separação por CEP, eu poderia usar uma colmeia, no caso de e-commerce, e aí vem muitas outras alternativas e tecnologias também para melhorar, otimizar isso. Por exemplo, esse tipo de separação baseada em pessoas aqui, para e-commerce, no meu entendimento, ela nem funciona direito, porque o operador caminha muito. Nós temos que eliminar a caminhada do operador. Então eu vou planejar, usando uma metodologia, aonde eu devo botar os produtos baseado na frequência de acesso ao endereço. Então eu tenho que deixar os endereços, e aí eu uso curva de calor, né? Eu tenho que usar os endereços da seguinte forma, ó. Aqui o P, o Q e o R. Maior popularidade, então esses itens que estão nesta região, eu devo ter maior frequência de acesso no endereço de picking, zona primária do depósito. Então, vamos rapidamente aqui desenhar para vocês aqui um porta-pallet de frente. Vamos imaginar aqui, ó, o montante do porta-pallet, tá?
aí o montante do porta-pallet, certo? Aí vem aqui, desculpe o meu desenho aí, aqui vem as longarinas, né? Vou botar aqui 2 longarinas. Aí eu tenho aqui o meu pallet, 2 pallets. Observe que está vazio aqui o endereço, tá? E aqui eu tenho o pallet, vou botar aqui, ó, o pallet aqui. E aqui o pallet tá, o pallet de arroz. Certo? Muito bem. Então, este endereço aqui é a área primária. É a área de apanha que ela tem que ser constituída que eu possa pegar com a mão. Que eu não preciso usar uma escada. Isso é totalmente disfunção. Se eu vou fazer um diagnóstico dentro do armazém, encontro uma escada, é disfunção na hora, é fotografia. Por quê? Porque é pouco produtivo. Eu sei que vocês estão gostando aí que eu estou falando isso, porque não pode ter picking aéreo. E se tiver picking aéreo, eu tenho que usar uma selecionadora. Não uma empilhadeira vertical, não uma transpaleteira, não uma escada. Eu tenho que usar um equipamento que o operador sobe junto com ele para fazer a seleção de pedidos na altura. E eu ensino o pessoal a trabalhar assim. E é importante que vocês também, como agentes aí, também consigam ensinar o nosso mercado a escolher o melhor equipamento, o equipamento mais adequado para aquela operação e não olhar o preço. E tornar o preço irrelevante do equipamento, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso, eu vou botar os produtos mais frequência de acerto, mais populares aqui, e obviamente os produtos, talvez o R, aí sim eu vou botar lá na altura, eu vou ter que usar uma empilhadeira. Por quê? Porque ele não vai ser muito frequente, talvez eu acesse ele uma vez por mês. Temos um cliente grande aqui na parte de refrigeração, que é um projeto bem grande que a gente está trabalhando no Espírito Santo, e nós tivemos que criar outras, P, Q, R, S, T. Tivemos que botar mais 2 categorias aqui, PQR, ST. Por que outras 2 categorias? Porque ele tinha muito produto com baixíssimo giro, uma vez por trimestre, sazonalidades, assim por diante. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para planejar o layout de produto, que eu chamo de planograma do produto. Ou seja, não é layout de estruturas físicas, é layout de produto, para deixar a curva de calor, ou seja, que o operador fique mais próximo da doca e diminuindo o tempo de caminhada do operador, que é uma das coisas que a gente mensura, a gente mede dentro de qualquer operação, a gente busca medir como é que tá, quantos quilômetros o cara percorre para preencher um pedido, fazer o order fulfillment, o tempo que ele vai levar é proporcional ao deslocamento que ele tem. Então, como eu falei para vocês que o perfil de pedido está acontecendo, está diminuindo o número de itens por pedido e a quantidade de apanhas também está cada vez menor, porque uma coisa é eu me deslocar daqui para cá para pegar 10 unidades aqui. A outra é eu fazer esse deslocamento e pegar 1 unidade. Então o deslocamento se dilui pouco. E isso é uma coisa que está acontecendo, diminuindo a produtividade de praticamente todos os armazéns. Então vejam a quantidade de detalhes do picking. Outra coisa, dimensionamento do picking. Cara, para o arroz, que é um item popular, quantos endereços eu tenho que deixar para ele? Será que um só é o suficiente? Será que eu não tenho que botar mais para diminuir a próxima atividade, que é a atividade de reabastecimento? Ó, ressuprimento ou abastecimento, que é basicamente pegar este cara aqui e reabastecer esse endereço de cá. E aí tem outro fator. Quando eu estou, e aí vinculando o armazenamento com o ressuprimento. Cara, se eu estou aqui, por exemplo, armazenando o produto, e eu armazenei o arroz aqui, ó, tá? Só que o endereço de picking dele tá aqui. Pô, mas então por que tu botou aqui? Parametrização no teu sistema. Olha a importância da tecnologia para diminuir a movimentação dentro do armazém. Se eu parametrizo, eu vou dizer o seguinte, cara, o arroz eu vou armazenar ele nesta região, ou próximo a essa região. Claro, o mundo não é ideal, não vai conseguir botar exatamente em cima, como eu desenhei aqui, mas eu vou deixar ele numa região ali próxima, por causa da questão de espaço também, né? Eu preciso ter bastante espaço, que permita
a gente conseguir não bagunçar o armazém ao longo do tempo. Fui lá, organizei o planograma, deixei tudo organizado, deixei tudo certinho. E aí o seguinte, porra, mas e aí? Chega na mercadoria, o cara vai desorganizando? Não, ele tem que manter a organização no longo prazo, porque é muito caro ficar organizando um armazém, né? Bom, falei então aqui rapidamente sobre o ressuprimento, que basicamente é guardar e dimensionar isso para minimizar ao máximo, porque eu entendo que o ressuprimento aqui também é um retrabalho, né? Que mais? Depois do ressuprimento nós temos o quê? A expedição. Vou botar aqui, ó, conferência de expedição. Posso ter um packing, se for, por exemplo, em e-commerce eu posso ter uma atividade de packing, de armazenamento, de embalamento, né? Então, na conferência de expedição, cara, isso aqui para mim é muito importante, uma metodologia, isso aqui vale muito dinheiro. A conferência por si só, ela é um retrabalho. Eu tenho que, se eu separei certo a primeira vez, eu não preciso conferir. Então, o que acontece? Eu vejo muitos distribuidores, observem isso, os distribuidores vão lá e botam coletores de dados, botam mesa de conferência, bipagem, etc., na conferência. Então, o que eles estão fazendo? Estão botando tecnologia justamente na atividade de retrabalho, no que não agrega valor. Nosso viés é botar tecnologia justamente na atividade principal, que é a separação, para mim evitar que eu precise conferir de expedição. Ah, mas Benchique, tu é louco, tu não vai fazer nenhum tipo de conferência? Claro que eu vou, calma. Mas eu não preciso fazer a conferência de 100%. Eu posso fazer uma conferência chamada de skip lot, ou tipo assim, a cada 10 pedidos eu confiro 2%. 20%, 25%, 30%, 40%. Tu vai, claro, degradê. Tu começa separando, conferindo 100%, mas ao longo que tu vai medindo e tu não vai encontrando erro, tu vai diminuindo a taxa de conferência até o ponto de tu deixar apenas uma auditoria. Sai de uma conferência de 100% e vai para o modelo de auditoria, que aí é muito mais eficiente, muito mais barato para a operação. Ficou claro? E tem o packing ali, que daí basicamente é armazenar, acondicionar na embalagem, no e-commerce principalmente, e poder expedir o produto da melhor forma possível. Fechamos aqui o nosso armazém, um pouquinho além do prazo que foi dado. Me deram 1 hora aí para falar, né? Espero que tenha tocado em todos os assuntos que são relevantes para o trabalho de vocês, que é fundamental, porque vocês têm acesso aos tomadores de decisão dentro de um armazém. Então, para o cara saber escolher o melhor equipamento de movimentação, para o cara saber escolher os sistemas de verticalização, escolher a tecnologia adequada e o quanto ele ganha, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês não gostem, mas eventualmente se ele bota um WMS, ele pode diminuir a necessidade de mais equipamentos, né? Equipamentos de movimentação. Ele pode usar melhor os equipamentos dele. E isso, porra, agrega um valor enorme aí para tomada de decisão. E se vocês mostram isso pro cara, o cara vai se apaixonar por vocês, porque vocês estão ajudando no trabalho dele. Eu fico à disposição aqui, cara. Eu tenho lá no YouTube, tem o nosso Instagram, vocês podem nos chamar à vontade para trocar uma ideia lá. Fico sempre à disposição para vocês, para o que eu puder ajudar o mercado aí. Estou sempre querendo promover justamente a evolução aí dos seres logísticos através da educação, que é um pouco que eu dividi isso aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês em me assistir. Espero que tenham gostado. Um beijão a todos, um grande abraço, até o próximo. Valeu!